graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do pastor Fábio Sena, o Pod Sena. E hoje nós temos aqui o nosso querido pastor Júnior Silva, do Ministério Restituição. Seja bem-vindo, meu pastor. Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe. É uma honra estar aqui, pastor Fábio Sena, com os irmãos aqui participando desse maravilhoso podcast. Prazer é todo nosso, está com a gente também o nosso querido e amado de sempre, evangelista Rodolfo. Uau, hoje será muito poderoso. Pastor Júnior, seja muito bem-vindo aí, fica à vontade. Amém. Vamos pra cima. É isso aí, aproveitando que você já está com a gente, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Lembrando que nós também estamos lá no Instagram do Pod Sena, vai lá também, começa a seguir a gente e manda para o maior número de pessoas que você puder. Não se esqueça que a sua pergunta lá nos comentários pode virar o tema do nosso próximo podcast. E você também pode colocar lá o próximo pastor, o próximo profissional que você deseja ver com a gente aqui no Pod Sena. Deixa eu aproveitar esse momento para falar do nosso patrocinador do episódio de hoje. Hoje quem está nos patrocinando é o Show Preguiça. É um movimento maravilhoso aqui na cidade de Tiradentes, imperdível inclusive. Vai estar aqui para vocês verem aqui esse movimento. Vocês vão ver aqui na descrição do vídeo. É muito poderoso. É um movimento que começou com 5, 6 pessoas e hoje já atende quase 500 pessoas aqui na cidade de Tiradentes. Bota o povo para se mexer mesmo. E assim, senhoras que não estavam nem caminhando direito, hoje lá com 80, 90 anos, estão caminhando e fazendo assim coisas maravilhosas através do projeto Show Preguiça. Eu quero convidar você a levantar da sua cadeira e fazer parte desse movimento que está arrebentando aqui na cidade de Tiradentes. Eu vou falar para você onde e os horários que estão acontecendo as aulas do Show Preguiça com o nosso querido Rafael Ponciano, nosso mestre, grande educador, está fazendo um trabalho de muita qualidade aqui, gente, na cidade de Tiradentes. Você nunca ouviu falar não? Se mexe, levanta do sofá. Então veja só, olha onde que ele está. Lá no André Vital, Clube André Vital, do lado do Hospital Cidade de Tiradentes, toda segunda e quarta-feira às 18 horas. Então você pode ir lá participar do Show Preguiça. Segunda e quarta às 20 horas, eles estão lá no espaço da Acetel. Então assim, se não dá para ir num, vai no outro. E os horários também são diferentes. Ah, eu só consigo ir de manhã. Então de manhã tem de terça e quinta às 7 da manhã no Parque da Ciência. Também terça e quinta às 9 da manhã lá na Fiel Tiradentes. Você que é corintiano, quer treinar na Fiel, tá lá Show Preguiça às 9 horas da manhã, toda terça e quinta. E por fim, no sábado, 7 horas da manhã, lá no Parque do Rodeio. Nosso agradecimento especial ao Show Preguiça. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Pastor Júnior. Primeira pergunta é a seguinte, meu pastor. Quem é o pastor Júnior fora do púlpito? Meu pastor Fábio Sena. Pastor Júnior fora dos púlpitos é uma pessoa muito simples, pai, esposo, pai muito coruja, sim, né, da minha pequena, muito simples, leva uma vida simples, não tenho vaidades, e assim que é o pastor Júnior, né? Estudioso também, gosta de estudar muito e gosta de futebol. Olha que beleza. Eu nem vou melhor, né? ousar pensar que ele torça para outro time, porque tem uma cara de corintiano. Meu Jesus. Paulo Rodolfo, você precisa perguntar essas coisas antes de trazer o convidado. Então, mas aí isso foi perguntado. E essa é uma cláusula muito importante no contrato. Então eu que não vou vir. Precisa ser gente da gente. Meu Deus do Senhor. Isso, pastor, o que o senhor gosta de fazer no seu tempo livre, com a sua família? Quais são os seus hobbies? Porque sabe o que acontece? Às vezes as nossas ovelhas não conhecem a gente. Isso. Então elas acham que a gente passa o tempo livre em casa ou lendo, orando ou levitando. Né? Então, o que o senhor gosta de fazer no seu tempo livre, meu pastor? No meu tempo livre, né? Gosto de ir pra academia com a minha esposa. Olha, treinar juntos. olha. Nós treinamos juntos. Gosto de ir ao cinema.
levar a minha filhota no cinema, passear. E pastor pode ir pra cinema? Né? Cuidado com a imagem da besta. Né, pastor? Sim. Pode, é uma besta, né? Então eu gosto sempre de fazer isso, pastor. E adoro também andar com a minha esposa pra gente tomar um açaí. Olha que beleza. Benção. Esse homem veste. Ele é ligeiro. Ele já falou da esposa mais 5 vezes, que sabe que ela tá assistindo. Esse dia ela tava em casa, ela tava em casa cansada, né? Aí eu falei assim, vamos dar uma volta, né, no feriado, vamos tomar um açaí. Sim, sem nenhum interesse, Sem né, nenhum pastor? interesse. Graças a Deus. Sem nenhum interesse. Né? Nós somos assim. É assim, pastor. É assim que eu levo a minha vida. E, né, e como eu disse, e futebol, que eu gosto muito disso. Assim, Muito bom. passo tempo assim. Muito né, bom. Eu creio ainda que a bola não é a cabeça do capeta. Hein? Sim, É, e se for, exato. a gente chuta, né? É. Se for, não tem coisa, não tem lugar melhor da cabeça do capeta estar do que debaixo dos nossos pés. Exato. Não é verdade? Coitado do Isso. goleiro que pega e abraça. Não posso fazer nada. E a questão da academia, eu perguntei para uma pessoa do meu trabalho, mas a gente pode fazer academia? Pastor, pode. Você vê que quanta Sim. coisa as pessoas ainda precisam Muita ser coisa. libertas, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre essa questão da religiosidade. Sim. Nós temos dados alarmantes de pastores que morreram e estão morrendo por falta de cuidado com o corpo. Sim. Tá? Você acaba normalizando o infarto, o AVC e tantas outras coisas que poderiam ter sido prevenidas, né? Com um estilo de vida mais saudável. Sim. Né? E o pior é o argumento quando usa, né? Não, quando eu até falei, não, mas a Bíblia diz que nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. Né? Sim, Do sim. corpo, né? Ela disse, não, mas olha, cuidar do templo é você não falar mal de ninguém. Oh, Ei. meu Deus. Confundiu tudo. Sim, sim, sim. Aí é Comer você- aquela coxinha ungida, né? Cheia de óleo, cheia de azeite. É, aí é cuidar do tempo. Aí eu falei, meu Deus, irmã, Paulo disse para Timóteo, cuida de ti mesmo. Sim. Sim. E se ela descobrir que Paulo mandou o Timóteo tomar vinho, aí que desgravou aí tudo de acabou vez tudo, mesmo. Aí acabou tudo. Aí entra outra discussão. Esse vinho tinha álcool? Não. Se não fosse vinho, estava escrito suco, meu pastor. Exato. Exatamente. E aí, quando Paulo fala, né, não vos embriaguei, ninguém embriaga com suco. Tem Tem coisa que não precisa Exato. explicar, né? Mas é difícil mesmo. A curiosidade é um um problema. problema, mas é assim eu levo a minha vida, né? Sou dessa forma, creio, né? Mas também já fui muito religioso, Sim. já fui muito, eu sempre brinco com as pessoas que eu dormia de terno, com medo do anjo vir, né? Em casa. E você ficar, né? E aí eu entendo que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sim. E eu creio assim que uma das formas, como eu levava uma vida muito devassa, Sim. então quando a gente se converte, qual é a primeira coisa que a gente quer? Né? Mostrar para todo mundo que a gente tá naquela... E tá livre mesmo. Tá, agora eu sou crente. Agora exato. O coração ardendo de desejo pelo mundo, mas o paletó estralando. estralando, É, sacrificando a esposa. Sacrificando a Né? esposa. Conta sempre assim, né? Que uma vez eu saí de um culto e o pastor falou para mim. Eu saí do culto e falei assim, eu vou pro monte orar, né? Aí ele falou assim, rapaz, você já saiu do culto abençoado, vai para casa, que fica com a sua esposa. Eu falei, não, pastor, eu tenho que buscar Deus. Né? E fiquei bravo com ele. Sim, sim, sim. Sim. Fiquei bravo com ele. Até hoje eu conto isso e falo pra minha esposa, é verdade. Ao invés de eu ficar com ela, que também é uma vida espiritual. Exato. Isso me faz lembrar, pastor Júnior, antes da próxima pergunta, um dos meus pastores auxiliares, pastor Mike Paulino, que prega muito mais do que eu, e ele prega muito sobre este assunto do que é espiritual. Sim. Então as pessoas pensam que ser espiritual é só estar no culto, glória, glória, glória. Sim. Tomar um café com a sua esposa é espiritual. Espiritual, Sair com seus filhos Sim. é espiritual. Tudo é espiritual. Verdade. E isso é muito poderoso. E naquele momento eu não entendi, falei que o pastor era carnudo, é carnudo. Olha só, meu Deus do céu. Ainda soltou o linguajar crentez, né? Crentez, que Ele é carnudo, que eu preciso buscar e, né, e na verdade hoje a gente se libertou de algumas coisas e hoje no casamento tá até melhor. Olha que benção. E ouvindo o pastor Fábio Sena, né, quando vai na igreja, aí minha esposa dá glória, aleluia, diz, traz mais ele aqui. Esses dias teve um trabalho de homens lá, o pastor Isso. Júnior levou um pastor muito bom, inclusive. Sim.
mas ela chegou no final do culto e falou assim, eu falei pra ele que era pra trazer o senhor, viu? Porque eu fui pregar no culto de homens no Pastor Júnior, e pra mim só ia ter homens. Tinha um monte de mulher. Eu falei, eu não vou mudar a mensagem. Mas os caras apanharam. E as irmãs, glória, glória, só faltou ter só revelação do alto, né? Não, e a palavra ficou... Trabalha! Aí, meu Deus do Até céu. hoje ela... Cobra o senhor. Cobra. Quando chega eu vou fazer alguma coisa, você sabe, o pastor falou. Ai, Jesus. É uma bênção. Meu mas glória pastor, a Deus. sabemos, obviamente, que o senhor não veio de um lar cristão, Sim. né? O senhor tem um testemunho muito poderoso, por sinal. Quem era o pastor? Quem era o Júnior antes de Cristo? E como que se deu a sua conversão, meu pastor? Meu pastor, então, eu tinha um apelido que todo mundo conhecia aí, era o Neguitão, né? Neguitão. Neguitão. Né? Que era eu cantava pagode. Comecei a cantar pagode desde os 9 anos de idade. Então, fiquei ali mais ou menos uns 33 anos tocando. E nesse momento a gente, desde criança, né? Aquela vida, conheci o pagode na escola, e aí montamos um grupo, e aí começamos a tocar na cidade de Tiradentes, né? Começamos a fazer show, e isso foi crescendo, tomando uma proporção maior, né? E aí comecei a fazer um pagode na minha casa também, né? Que era quase 1.000 pessoas na rua, na porta da minha casa. Não é por nada não, mas... Isso onde, meu pastor? Acho que lá na rua Néstor Serrete, número 368. Quase 1.000 pessoas. Quase 1.000 pessoas, assim, na rua, assim. Era lotado o pagode. E o pagode era seu? O pagode era meu. Era conhecido como pagode também, né? Pagode do Neguitão. Eu vou Pagode confessar Neguitão. aqui, Zé. Eu já fui num lugarzinho desse, já viu o Neguitão tocando. Não. Qualquer dia Rodolfo não pode ser, não, porque tem coisa escondida aí que o pastor não tá sabendo. Sim. E aí nós fizemos, aí eu fazia, né, shows. A gente começou no clube Cidade Tiradentes aqui, que era o clube. Sim. Tinha os festivais de grupo de samba. Sim. Aí comecei lá. E aí, pastor, e fomos, né, e fazia esse pagode na minha casa. Aí depois fui crescendo, fiz parte do grupo Relíquia, que já era um grupo de nome, já. Então, fazia show para Transcontinental. Sim. Né? E aí depois, no ano de 2000, a minha conversão se deu no ano de 2010. Certo. Então, ou seja, desde os meus 9 anos de idade, eu tocando, sou de 78, né? Até revelei a idade, né? Mas isso que eu ia perguntar, porque você ficou 33 anos tocando, eu tô olhando aqui, né? Sim. Mas a matriz dele é boa, né? Quando for mostrar a idade, ele tá com 90. Sim. Entendeu? Eu com 90, irmão, é o caco. É os filhos carregando nas costas. E ali vários livramentos, eu creio que Deus já me dava ali, né? Porque tive amigos que morreram também. Quantas vezes na cidade de Tiradentes, tiroteio no meio do samba, eu se escondendo atrás de instrumento. Jesus. Então tive muitos momentos assim de tensão, né, na minha vida. E aí eu, nessa vida de pagode, aí foi que eu caí nas drogas, né? Usando droga. Uhum. Aí começava, tudo que eu ganhava eu gastava. Tudo que eu acabava ganhando ia para as drogas. E o senhor era casado, pastor? Não, eu não era solteiro, casado tá. nesse momento, solteiro. Perfeito. Aí e nessa vida de pagode, aquela vida devassa, né? Sim. Droga, bebida, mulherada. Isso, mulherada. Uhum. E aí chegou no ano de 2010, 2007, 2008, né? Aí foi quando 2008. Foi quando aí eu conheci a minha esposa, namorava com ela. A família dela era da igreja. Certo. A família dela era da igreja. E aí a minha esposa, ela ia assim, era aquela crente assim, né? Ela via um crente com a Bíblia, ela ia correndo e ia numa igreja. Certo. E só que ela não era firme. No domingo ela estava no pagode, na terça na igreja. E aí teve um dia aí que eu usei muita droga, né? Muita droga mesmo. Cheguei a gastar R$500 de droga sozinho. Meu Jesus. Aí eu mentia muito pra ela, né? E o relacionamento meu e da minha esposa foi de Deus. Por quê? Porque teve um tempo que eu me separei dela. Que eu me separei dela. Eu ficava com ela e ela não foi no pagode, aí se separei.
né, dela, não fiquei um ano sem ver ela, assim. E aí ela pegou e aí depois nós reatamos um dia, ela passando na rua, eu com uma desculpa, né? Ela vendia Nextel naquela época. Sim, da época do Nextel. Era meu sonho, mas eu era tão pobre que eu não tinha nada. Não tinha nada. Nada. E ela vendia Nextel e eu com a desculpa de que queria ver o Nextel pro grupo, né? De pagode. Mandei um rapaz do grupo ir lá falar com ela. Aí ela pede pra ele vir falar comigo. Olha, pronto. Juntou o útil ao agradável, né? Aí foi muito linda assim a história, né? Porque ela foi. Quando eu reatei o relacionamento, foi bem no dia do meu aniversário. E o presente foi a esposa. Olha foi a que esposa. bem. Comprou o Nextel? Eu não comprei. Que golpe da bexiga. Não comprei o Nextel. Que golpe. Não comprei, meu Deus do céu. E aí eu reatei, comecei o relacionamento com ela, a minha esposa. E aí um certo dia, né? Essas noites que a gente vai passando a noite nas drogas, na bebida. Eu chegava na casa dela, ela assistindo o programa evangélico, eu falava assim, tira disso aí que eu não gosto. Meu Deus. Porque minha família também é tudo da Umbanda. Certo. Né? E eu também frequentava. Uhum. E aí eu falava, eu não gosto desse programa. E ela gostava muito de ver o R.R. Soares, né? O pai dela também. E eu não gostava, pastor. Aí teve um dia que eu usei muita droga. Esse dia que eu gastei R$500 de droga. Uhum. Aí eu peguei e falei assim, aí eu passei na minha casa no outro dia, passei muito mal, né? Passei muito mal mesmo e fiquei vomitando e vomitando sangue. Nossa. E aí eu ficava assim, se tem um Deus, me tira dessa. Nessa hora a chapa esquenta e já sabe. Que nem quando fala, né? Quando o avião tá caindo, o ateu grita por Deus, né? Grita por Deus. É verdade, exatamente. E aí eu creio também que aquela imagem que sempre eu vi ela assistindo um programa evangélico, mesmo que eu não gostasse, ficou lá no seu subconsciente. Exato. E você falou, é agora. É agora. A única pessoa que pode me salvar. Meu Deus. E aí eu cheguei, vomitei sangue. E minha esposa, ela gostava muito de ir na Deus é Amor. Boa. Muito boa. E naquela época ela gostava muito assim da revelação. Só que ela usou de sabedoria. Porque eu falei assim, se tem um Deus mesmo, me tira dessa. E eu liguei pra ela e falei assim, tem culto na sua igreja hoje? Aí ela falou, na minha? Você vai? Eu falei, eu quero ir na igreja. Porque eu passei a noite toda vomitando sangue, chorando, né? Aí eu recorri também ao programa evangélico, que era o programa... Foi a noite do desespero. Foi a noite do desespero. E aí eu colocava R.R. Soares, Valdomiro, e ficava lá, pastor. Alguém tem que me salvar. Ficava lá alguém, e ele pregava. Aí chegou de manhã, amanhecer, né, daquela noite toda. Aí amanheci e falei pra ela, ó, de manhã. Falei, tem culto na sua igreja? Aí ela falou assim, você vai ir? Eu falei, vou, hoje. Aí ela conta, né, hoje, que ela foi muito sábia. De assim, eu não vou levar ele na Deus é Amor, porque vai chegar um negão lá, de cabelo moicano. Meu Deus. De regata. Pronto. Aí eu falei que ele tá com o demônio. Na hora. Na hora. Falou assim, vai falar, né? Então eu vou levar ele numa igreja que eu tô acostumado a ir, que ela ia, assim, de vez em quando, né? Que ela ia de vez em quando, de um conhecido. E ela falou, eu vou levar ele lá. Que é um pouquinho mais light. É mais... O pastor vai receber ele diferente. Exato. E aí eu peguei e fui, pastor. Aí fui na igreja, ali atrás da nossa, era Apóstolo André, onde fica a nossa igreja, é na rua de trás. Simão Pedro, Apóstolo Simão, pastor Valdeci, pastor Wellito, o jovem Wellito. E aí quando eu cheguei lá, aí eu falei assim, ó, eu vou sentar aqui no fundo, porque todo mundo me conhece. Sim. Se os caras me veem... Sim. Vamos falar, o que esse cara tá fazendo na igreja, né? O que ele está fazendo na igreja? Chegou sem instrumento, né? O que será que ele vai fazer aqui? Exato. Aí quando eu cheguei, eu sentei lá no fundo da igreja pequena, lotada. Aí eu fiquei lá no fundo ouvindo a palavra. E daqui a pouco acabou o culto e eu lá, né? Sabe aquele negócio do diabo querendo te tirar do culto? Sim. Querendo te tirar e você... Aí eu vou sair, né? Vou ficar, vou sair, fica. Aí acabou o culto, eu falei, ainda bem. Deu nada. Sobrevivi, né? Sobrevivi. Aí a missionária começou.
Sabe aquelas bem pentecostal? Glória. Canela de fogo. Sei, glória a Deus. Irmã do pastor Wellington. Aí eu sempre brinco, né, que o pastor fala: não tem canela de fogo, não. Tem sim. A Bíblia diz que. Jeremias fala que a palavra é como fogo. É fogo, então é fogo inteiro. E Paulo diz: calçar os pés com o evangelho da paz. Essa canela de fogo. brincadeira que eu faço, né? E aí ela começou a pregar, começou a falar em línguas, e eu tava lá no fundo, e eu tava com camisa vermelha, e ela disse assim: ei, varão, você de vermelho. Meu Deus. Aí o negrão já... Aí ela falou assim: você, Deus te viu no teu quarto hoje chorando. Meu Deus. E falando: se existe um Deus, me tira dessa. Meu pastor. E ele falou assim, e ele te chama de meu pastor. E ele vai te tirar dessa e você vai ser um pastor. Meu Jesus. Meu Deus. Aí, resgatou e já deu direção ao chamado, né? E engraçado que na hora do culto lá passou um rapaz de carro e falou: neguitão. Aí. Meu Deus. Mais vergonhado. O capeta manda os missionários dele também. Né? E aí, pastor, aí foi assim, aí ela falou aquilo, chorei bastante naquele dia, não me rendi a Cristo ainda, né? Sim. Porque o pagode ainda tinha uma influência muito grande sobre mim, pelo fato de eu ter... Além de ser muito novo no pagode, a minha fonte de renda era ali. Certo. E ali, pelo que o senhor fala, o senhor estava no melhor momento da sua vida, melhor momento da minha vida. Eu digo, na carreira como pagodeiro, Sim, né? Eu já estava... Naquela época eu tocava no Splash, né? No Splash Bar, na Penha. E lá, só naquele bar, naquela época, eu cantava 1 hora, eu ganhava R$500. Olha, e nós estamos falando de 2007, 2008... 2000... Gente, é mais do que um salário mínimo da época. Muito mais. Então, quando ele fala que usou R$500 de droga, ele está falando de 5 mil hoje, né? 5 mil, 5 mil para o pessoal poder entender. Então, nós estamos falando do valor. Então gastava muito dinheiro, então eu ganhava, então tinha uma influência muito grande. Aí foi quando a minha esposa também engravidou. Sim. Nessa que ela engravidou, aí ficava mais difícil, né? Porque onde eu vou me sustentar? Exato. Só que Deus, ele vai cercando. E às vezes, e muitas vezes, pelo fato de eu ia para a igreja de vez em quando, só que quando eu pecava eu não queria ir. Certo. Então, tipo, eu usava droga e eu não queria ir para a igreja. Falava: não, olha a ideia do camarada, né? Na quarta-feira eu usei droga. Porque no domingo, geralmente, o grupo de pagode, nos domingos, era mais tranquilo, você ficava mais em casa. Certo. Agora, de quarta até sábado, era a vida que era aquela loucura. Madrugada, aquela coisa toda. E no domingo descansava. Descansava. Aí eu falava assim: eu não vou, eu usei na quarta. Aí, se eu tivesse uma quinta-feira livre, eu falava: não vou no culto, eu vou no domingo, porque aí Deus já esqueceu. Já esqueceu, exatamente. Dá 3 dias pra Deus não lembrar. Exatamente. Que eu vou, né? Sim. E aí eu peguei, e aí eu ia assim nessa vida, né? Indo pra igreja, de vez em quando, aí até que eu me rendi mesmo a Cristo. Certo. Rendi ao Senhor, depois de muita luta com o Senhor, porque assim, teve uma vez que eu tava no Splash lá na Bar na Penha, e eu tava no camarote. Então eu tava no camarote, eu tinha acabado de cantar, aí eu subi pro camarote com o pessoal lá, né? Mesa de uísque, lá tudo, na mesa uísque, cerveja, e aí o funk rolando. E aquele boom e aquela mulherada dançando funk lá embaixo. Parecia Sodoma e Gomorra, assim, sabe? Sim. E eu olhei pra baixo. Quando eu olhei pra baixo, eu falei assim: isso aqui é o inferno. Aí quando eu falei, e nesse dia, era uma quarta-feira, e na quarta-feira eu tinha deixado minha esposa na porta da igreja. Meu Deus. E fui cantar pagode. Sim. E nesse dia, quando eu vi as meninas dançando funk, eu falei: isso aqui é um inferno. Eu vi a voz de Deus lá dentro, falando assim: é pra lá que você quer ir? Meu pai. Aí eu falei assim: a partir de hoje eu não quero cantar mais. Não quero. Aí comecei a entrar naquela loucura, porque eu vejo que tem um texto na Bíblia, né? A conversa de Cristo com Nicodemos. Sim. Capítulo 10, Jesus diz assim: o vento sopra onde quer. Exato. Você não sabe para onde ele vai. Sim. Mas o efeito você vê. Sim. Então eu creio que naquele momento, minha esposa, deixei ela na igreja.
Naquele momento ela orou por mim. Com certeza, com certeza. Aí o vento soprou. Para que Deus abrisse os seus olhos e aí você contemplou exatamente. Aí o vento soprou lá. Sim. E o efeito tá aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Que maravilha. E nesse momento ela estava grávida? Nesse momento aí ela estava grávida, eu estava tocando. Aham. E aí nós... na verdade, quando eu casei com ela, assim, pastor, tem princípios que eu guardo desde, mesmo eu não sendo cristão na época. Aham. Eu sempre falava comigo, quando eu arrumar uma mulher é para casar. Quando eu for namorar. Sim. Então já é para casar. Se for para me levar alguma coisa séria, já era para casar. Então aí eu resolvi casar com ela. Falei, não, nós vamos casar. Casar no papel, casar no, Aham. Até ali tava em fornicação ainda. Tava assim. Mas, porque o casar pra nós ali naquela época era se ajuntar, né? Morar junto. Né? Morar junto. E aí ela pegou, e aí eu falei, não, vamos casar, tal, vamos morar junto, né? Sim. E aí eu peguei e fui. Aí nós compramos os móveis de casa e alugamos um apartamento. E eu falei, nós só vamos mudar quando comprar pelo menos a parte necessária pra gente mudar. Sim. Aí ficamos um ano comprando, meu no pagode. Aham. Aí quando eu comprei tudo, aí nós mudamos. Mas mesmo assim ainda eu continuei tocando. Sim. E aí eu peguei firme assim. Eu pegava firme com a igreja, ia mais frequente pra igreja. Perfeito. E meu pastor, ele foi muito sábio. Sim. Porque meu pastor, ele chegou pra mim e falava assim, ó, você não precisa largar o pagode agora de uma vez. Deus vai trabalhar em você. Deixa que o Espírito Santo trabalhe. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Um pastor que tenha visão para ir fazendo esse acompanhamento. Isso. Porque antigamente as pessoas queriam que as pessoas chegassem na igreja já pronta. Já pronta. Você recebe Jesus hoje, mas você já está pronto. Parece que você mesmo se libertou. Se libertou. Né? E quando você tem um pastor que tem sabedoria, ele vai ministrando, discipulando, mostra onde está errado, mas deixa com que o Espírito Santo conscientize a pessoa do seu erro. Conscientize a pessoa. Exatamente. E aí eu fui, ele falou, não precisa largar, você continua tocando, Deus vai trabalhar no seu coração, né? E aí eu continuei. Só que aí teve muitas coisas que eu fiz na gravidez da minha esposa que foi me chocando, né? Sim. Que eu cresci num ambiente assim, só minha mãe que me criou. Certo. E minha mãe é uma pessoa de muito caráter, dependente assim, ela não é cristã, mas é uma pessoa, né, minha família. Aquela mulher de fibra mesmo, isso, né, que chamou a responsabilidade. Chamou a responsabilidade, para você ter ideia, vocês estavam falando, né, quando a gente conversou, o pastor fala muito isso sobre a pessoa se preparar a estudar. Minha mãe com 34 anos, já com 4 filhos, foi 34? Com 34, 37 anos, foi fazer faculdade. Olha que benção. E hoje ela é aposentada. Né? Então ela é uma pessoa que sempre se esforçou e sempre ensinou nós. Nunca batei mulher, nunca agredi mulher. Então sempre respeitei, né? Sim. E eu nunca quis ser para minha esposa e nem para minha filha como meu pai. Como seu pai foi para vocês. Foi para mim, para nós. Né? Então, tipo, hoje, minha mulher até fala, eu com a minha filha, é um xodó. Aí eu falo, por quê? Porque eu não tive um pai. Exato. E eu não quero ser para ela o que meu pai foi para mim. E você não precisa perpetuar uma história ruim. Você pode escrever uma história nova. Exatamente. Isso, entendeu? Se houve uma maldição até a sua geração, agora em Cristo, a sua geração é próspera e abençoada. Próspera e abençoada. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Exatamente. E eu vi meu pai muitas vezes drogado também, né? Tanto que às vezes eu ia tocar em pagode, pastor, que meu pai quase usou droga comigo. Meu Deus. Entendeu? E ele, pra glória de Deus, daí ele terminou convertido. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele faleceu, mas ele estava indo pra igreja. Tá salvo. Né? Tá salvo. Graças glória a Deus. E aí eu peguei, então eu não queria ser. E teve uma cena que me chocou, que eu fui tocar num barzinho de esquina, perto da minha casa, minha mulher estava grávida, ela ficou sozinha em casa. E a mãe dela estava na casa dela. E aí eu fui tocar, era pra me voltar 11 horas. Aí eu continuei. E fui pra noite, fui usar droga. E aí, quando eu estava com os caras assim, usando droga, eram umas 3 horas da manhã.
minha esposa pega e me liga. Só que naquela época era muito difícil, você não tinha telefone em casa. Sim, sim. Ela saiu e foi no orelhão. Meu Deus. E aquilo me chocou, ela perto de ganhar, tava perto mesmo. Minha mulher saiu 3 horas da manhã pra ir no orelhão na rua sozinha. Meu pai do céu. E aqui na Tiradentes, E aqui na naquela Tiradentes. época. Exatamente. E eu era tão mentiroso, porque pra ela, assim, todo mundo pergunta, né? Inclusive até dentro da nossa história tem algumas questões que ela não sabia que eu usava droga. Nossa, Pastor. meu Deus, durante todo esse tempo. Durante todo esse tempo. A gente mentia mesmo. Eu imagino. Mentia bem. Profissional, mais do que o Profissional. diabo. O diabo já tava falando assim, deixa eu aprender umas mentiras com ele, que ele é bom. E ele é bom. E eu era uma pessoa que, quando eu usava, não transparecia tanto. Sim, Só sim. os caras que me viam mesmo assim. E ele tem algumas pessoas que até falam, não, mas eu não entendi porque você se converteu assim. Eu não sabia que você era desse jeito. Meu Deus. Né, que usava tanta droga assim. E ela também não percebia. Só que teve uma vez que eu fui cantar no Splash Bar nesse dia. Não foi no outro dia. Já tava indo pra igreja. Que eu fui pro Splash cantar. Cheguei, fiquei a noite toda usando droga. E quando eu cheguei, ela tava saindo pra trabalhar. E aí eu fiquei bem na esquina esperando ela sair. Meu Deus. Quando ela saiu, eu entrei pro prédio. E aí eu fui pra casa, fiquei usando droga, pastor, das 6 da manhã até as 6 da tarde. Meu Jesus da glória. Que foi quando ela chegou. E aí quando ela chegou, eu tava com a boca cheia de vinho, tomei muito vinho aquele dia. E eu tomei muito vinho, minha boca toda vermelha. E aí ela chegou, pastor, Deus faz as coisas extraordinárias assim pra chocar nós, né? Sim, sim. Que ela pegou e quando ela chegou em casa, ela viu tudo aberto. E aquele dia fez uma ventania. E no apartamento, um baita de uma ventania assim, e a casa tudo aberta, ela saiu fechando. E eu tava deitado na cama, jogado. Pastor, a cápsula de cocaína ficou rodando assim, ó, na janela e não caiu pra baixo. Pra ela Foi ver. pra ela ver. Pra ela ver. Meu Deus do céu. Ficou rodando assim, ó, e ela viu. Quando ela viu aquilo, O mundo acabou. acabou. Ela falou, jamais, se eu soubesse, eu casaria com um drogado. Meu Jesus. Nossa, que palavras. Forte. Necessárias. Necessária. Necessárias, exatamente. Necessária. E aí ela falou pra mim, ela passou chorando a noite toda e aquilo me chocou profundamente. E aí eu peguei e falei pra ela assim, aí eu falei, ó, mas você tá vendo que eu tô tentando ir pra igreja, né? Oh. Tá vendo que eu tô... Mas, aproveitando isso, você vê que o testemunho ele é muito forte, né, Rodolfo? Forte. Muito forte mesmo. Agora, qual o papel dessa mulher, digo assim, nessa questão do chamado ministerial, porque a gente vê que ela aguentou coisa. Aguentou. Ela aguentou coisa. Aguentou muita Aí o coisa. Senhor lhe salvou de verdade, conseguiu sair do pagode. Consegui sair. Aí conseguiu sair do Aí pagode. consegui sair, aí foi quando eu tive um encontro com Deus de novo. Sim. Que foi aí que eu estava cantando aqui num bar chamado Levilitos, aqui na cidade de Tiradentes, era ali em frente ao Universal ali, mas pra cá não, hoje é uma loja de roupa. Sim. Inclusive minha esposa trabalhava lá. Aham. E aí eu estava cantando aquela música que o Regis Danese gravou, entra na minha casa, entra na minha vida. Aí eu tava cantando no palco, né? No palco lá, cantando essa música, e quando eu cantei essa música, desci do palco, veio uma menina chorando. E ela pegou e disse assim pra mim assim, ó, você tem alguma coisa com Deus. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu sou afastada da igreja. E quando você começou a cantar essa música, eu comecei a chorar. E eu vou voltar pra igreja. Foi a sua primeira alma. Foi a primeira aula. Você vê, e aí tem gente que diz que não pode tocar essas músicas no bar, né? No bar. Sim. Deixa cantar, gente. Deixa cantar. Deixa cantar, porque alguém vai ser ministrado Vai de alguma ser maneira. ministrado. De E alguma olha maneira. de que forma, né? Exato. Lá no bar, Sim. todo mundo bebendo. A menina foi salva, voltou pra Jesus e o voltou senhor pra Jesus, e eu também fui liberto ali porque o Espírito Santo foi trabalhando, né? Aí eu falo como a questão da palavra de Deus entrar no coração. Quando uma vez eu tava, aquele que eu falei que quando eu usava droga, eu não queria ir pra igreja. Sim. Mas aí eu, uma vez sendo ministrado pelo R.R. Soares, eu vi ele na televisão, ele disse assim: o pecado nos afasta de Deus. Aí o Espírito Santo ministrou meu coração. O pecado nos afasta de Deus. Por quê? Porque quando eu peco, eu não quero ir para a igreja. Exatamente. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho. É onde que eu ouço a pregação do Evangelho? Na igreja. Na igreja. Na igreja. E ele sempre prega simples, né? Simples. E poderoso. Simples e poderoso. Porque isso é uma bomba. Isso é uma bomba, gente. Isso é uma bomba. Aí caiu no coração. Quando caiu no meu coração, aí eu falei, verdade, quando eu peco, eu não quero ir para a igreja. Aí que eu tenho que ir. Exato. Pra se fortalecer. Para se fortalecer.
Aí fui indo, ouvindo a palavra, teve esse encontro com o caso da menina, eu falei, eu não sinto mais vontade de estar aqui. Olha que bênção. Aí eu cheguei pra minha esposa uma vez, virei pra ela assim, ó, estava morando no terminal, perto do terminal Tiradentes, falei pra ela, a partir de hoje eu não toco mais. Meu Deus. Aí ela falou, sério? Só que na cabeça dela, ela conta, ela diz assim, ele sabe o que tava assim. Já tinha falado tanto, né, pastor? Já tinha... Porque ela sabe a luta que o cristão passa, pastor. Sim. Depois que, né? Ela falou, será que ele vai Aguentar isso. Só que uma vez ela entrou numa igreja, ela é amiga dela que ela visitava a igreja. Ela entrou e as duas teve a mesma visão. Eu no púlpito pregando a palavra. Meu Deus. A uma olhou pra outra e falou, você viu o que eu vi? Rapaz, esse é muito poderoso. Forte, hein? Você viu o Júnior lá no púlpito pregando? Ela falou, é verdade, é o Júnior. Você viu ele pregando? E aí ela falou, será que... Aí teve uma vez que eu passei uma luta tão grande que ela falou assim, agora ele desiste. Agora ele desiste. Que eu cheguei até a indagar a Deus. Eu falei, o Senhor tirou eu de lá pra isso? Pra passar sufoco aqui. Sufoco aqui. No outro dia a resposta veio. Deus é fiel, né? Ele é poderoso. Falando em resposta, deixa eu falar aqui do nosso outro patrocinador desse episódio, né? Então vamos falar agora da Cainós Marcenaria. Rodolfo, Cainós Marcenaria. Cainós Marcenaria, ela é uma marcenaria em alto padrão, né? Somos especialistas aí em concluir obras em alto padrão, né? Trabalhamos diretamente com arquiteturas, trabalhamos também com cliente final, né? Estamos aí aqui na cidade de Tiradentes, né? Vamos deixar aí na descrição mais detalhes para vocês. E se você tiver o seu projeto aí arquitetônico, ou só tiver seu sonho em mente, nós também realizamos os projetos. E aí você pode entrar em contato aí na descrição que nós realizamos o seu sonho. Olha, eu já vi bastante trabalhos da Cainós Marcenaria, né? Inclusive lá no Instagram, né? Sim. No Instagram da Cainós. Eu vou dar essa sugestão. Vai lá, olha os projetos que já foram feitos. Gente, é coisa de louco mesmo assim. Não tem um detalhe, é uma coisa mais linda que a outra. Então, vai com o teu sonho e aí passa para a equipe lá. A equipe vai desenhar para você, vai projetar, vai no espaço, vai fotografar, vai te orientar. É assim, sensacional. Então, Cainós Marcenaria. Você quer móveis de alto padrão. Ah, eu sou da cidade de Tiradentes. Não, você é do reino. Você é do reino, você é de Jesus. Se você ainda não é da igreja, está assistindo, o Senhor vai te salvar. Tu é do reino também. Você merece bons móveis, uma linda cozinha, uma linda sala. Então, eu recomendo Cainós Marcenaria. Tá aqui na descrição do vídeo. Não é isso? É isso. Deus abençoe em nome de Jesus, que maravilha. Pastor, então assim, como depois Deus te salvou, você se converteu de verdade, passou por esse processo, Deus respondeu no outro dia com fogo, falou, o negão não vai desviar, vou cuidar dele. Sim. Como surge a Igreja Ministério Restituição? Como surge esse sonho no seu coração? Então, pastor, aí como a Deus, ele tinha me dado algumas visões assim, né, de... como eu seria pastor, o chamado pastoral. E uma vez eu estava saindo do monte, a irmã falou, o seu chamado é pastor. Sim. E aí eu fiz parte, a minha primeira igreja, ela fechou, né? Infelizmente ela fechou. Meu pastor foi para Campinas. Era a igreja que o senhor participava. Que eu participava. O senhor era membro lá, já era obreiro. Aí chegou lá e aí eu fiquei como membro. Aí lá eu fui consagrado a diaconato. Sim. Daí fiquei 1 ano como diácono. Depois de 1 ano eu já fui para presbítero. Olha que beleza. Para o presbitério. Muito bem. Nessa do presbitério foi quando a igreja fechou. E aí eu fui servir, né? Em outra igreja. Aí fiquei muito assim desorientado, porque era a primeira igreja. Claro, né? a igreja da sua conversão, da minha conversão, vínculo pastoral, tudo perdido. isso, exatamente. Aí fui para algumas igrejas, não deu certo, que Deus já falava ali que eu ia ser um pastor, mas nunca busquei assim ferrenhamente, né? E aí eu peguei e fui servir na igreja do pastor Eliezer, né? Certo. Que era tanque de Betesda. Sim. Aí servi ali ele muito tempo, a igreja dele. Fiquei ali. Aí ele também era presbítero. Certo. Aí vieram uns pastores de Santo André para consagrar ele ao pastorado. Perfeito. E nessa que consagraram ele, aí eles estavam lá, eles falaram assim, tem alguém aqui que Deus falou para ordenar pastor. Olha que bênção. E aí o pastor Eliezer falou, pode
A bênção veio para um e já caiu para outro. Já derramou no outro. Deus preparando Deus tudo, preparando né? tudo. Exatamente. Aí ele falou assim, pode consagrar ele que ele tá pronto. que ele tá pronto. Meu Deus. Aí consagrou o pastorado, mesmo assim ainda fiquei servindo a igreja. Perfeito. Até um dia que aí a gente não teve como mais ficar na igreja, né? Eu saí da igreja do pastor Eliezer e Deus falava ali naquela igreja: sirva o teu pastor, Sim. porque eu vou te dar uma igreja. É uma coisa que eu quero abrir um parênteses, pastor, que muita gente não entende. Sim. As igrejas começam a crescer e, obrigatoriamente, um bom pastor, ele começa a formar discípulos. Sim. Todo pastor de verdade, ele forma discípulos, né? Porque se esse cara morre, quem assume o ministério? Quem cuida da igreja? Então tem cara que ele canta os hinos da harpa, ele tira a oferta, ele conta a oferta, ele dá a bênção apostólica, ele prega, ele é tudo. Ele não deixa ninguém crescer, ele não investe em obreiro, não investe em ninguém. E só que por outro lado, tem aquele cara que investe, né? E a igreja começa a crescer e você vai gerando discípulos, vai levantando pastores, obreiros, e tem pastor que tem chamado, ele sabe que ele será pastor, mas ele não quer servir ninguém. Não quer servir ninguém. Ele não quer servir Elias. Ele é Eliseu, mas ele não quer servir Elias. É verdade. Ele quer passar por cima de Elias. E aí o ministério não flui. Então eu acredito que todo pastor, ele passa um bom tempo servindo outros pastores, servindo outras pessoas, outros ministérios, porque ali, inclusive, Deus vai dando a ele envergadura. Porque como que a gente aprende a ser pai? Com o nosso pai ou com a ausência dele? Isso. Como que a mulher aprende a ser mãe? Com a mãe dela ou com a ausência dela? E como que se aprende a ser pastor? Com um pastor, obrigatoriamente. Sendo esse pastor um bom pastor, você aprende a ser um bom pastor. Sendo esse pastor um péssimo pastor, você aprende como não ser um péssimo pastor. Então, de qualquer maneira, você aprende como pastor. Isso, é verdade. Então, essa ressalva é muito importante. Muito importante. Você está congregando numa igreja, você tem chamado ministerial, você tem chamado pastoral, espera a sua vez. Se o seu pastor é um homem de Deus, ele vai te enviar. Vai chegar a hora certa do seu envio. Não se apressa, não se rebelia, não vai abrir um salão de frente para a igreja que tu congrega. Espera que Deus vai fazer acontecer. Sim. Tanto que o meu, eu servi a igreja e ele falava: serve o teu pastor. Foi uma profecia que foi me entregue. Sirva o teu pastor, honre a ele, que quando eu vou te dar uma igreja, vai começar como ponto de pregação. Olha que bênção. E aí eu fiquei servindo naquela igreja. Aí teve um momento lá que ele me trocou pelo um outro pastor. Eu era o segundo dele, aí ele trocou, né? Então foi aquelas questões. Não saí porque ele me trocou. Eu só saí por causa da maneira. Sim. A maneira como, né? Porque tem tudo uma maneira, eu creio que era Deus também. Empurrando para o propósito. Empurrando para o propósito. Aí eu fiquei, mas mesmo assim ainda não fui abrir a igreja de cara. Eu fui servir em outra igreja, né? Fui servir em outra igreja, até que ali Deus falava comigo e tipo, você vai abrir a igreja. Sim. Aí eu falei, amém. Aí eu comecei, na verdade, foi até engraçado, porque o chamado, eu creio que hoje em dia eu tenho entendimento, que o chamado ele nasce do quê? Daquilo que você vê, uma necessidade da igreja, de toda a igreja. Exato. Aquilo que você gosta de fazer. Exato. Porque hoje tem muita gente que eu saí dessa igreja porque não tem escola dominical. Se Deus está te mostrando, então seja você o professor da escola dominical. Exatamente. Toda a revelação que você tem numa igreja, toda a necessidade que você vê, se Deus te permitiu ver, é porque Ele está te dando capacidade de resolver. Sim. Exato. E aí eu fiquei servindo em outra igreja, só que tinha um casal, que também foi um dos princípios que eu saí, né? Aqui eu posso contar abertamente, mas o pastor Fabiano assim, conta tudo, pastor. Conta tudo, né? Conta então, tudo. Que esse pastor, o pastor que eu servi, um pastor, essa igreja que eu servia, que eu fui consagrado, o pastor fez um casamento só na igreja. E não no cartório. Certo. E foi de um casal. Certo. E eu falei, isso tá errado. Sim. Não tem como fazer isso. Por causa de ganância. Por causa que a mulher fala assim, mas é que se eu casar eu vou perder meu benefício. Aí por isso que o pastor fez. Sim. Aí eu falei assim, não, isso não tá certo. E eu saí da igreja por outros motivos também, além desse. E quando eu saí da igreja, esse casal gostava muito de mim. Eita. E o pastor falou pra eles que eu tinha saído da igreja por causa do casamento deles. Meu Deus do céu.
Só que esse não foi o principal motivo, porque tinha como a gente consertar, a gente discipular, conversar. Sim, claro, né? claro. Aham. Aí ele falou isso, esse casal ficou muito triste. Aí não deu certo esse relacionamento. Aham. Não deu certo, se separaram. E esse era mais a parte do homem, né? Que eu conhecia há muito tempo. Aham. Ficou sem ir pra igreja nenhuma. Aí ficou lá em casa, deprimido, não queria saber de igreja. Né? Depois os irmãos conhecem a história do que aconteceu com o ministério. Sim, sim, sabe? Sim. E aí eu peguei e fui servir. Aí eu falei assim, aí eu fiquei sabendo que ele tava lá. Aí eu falei, não, vou conversar com ele. Aí conversei com ele, eu falei, não, rapaz, eu não saí da igreja por causa do seu relacionamento. Meu Deus. Falei, eu saí por outros motivos. Lógico que esse foi um dos que não tava certo. Sim. E eu falei com vocês lá, porque eu falava com eles, falei, não tá certo, isso não é correto. E aí ele pegou e falou assim, aí eu falei assim, vamos fazer uma campanha aqui pra restaurar você, pra você voltar pra ir pra igreja? Aí ele falou, vamos. Aí a irmã dele era missionária. Aí ele falou, vamos então, pastor, vamos fazer aqui. Começou uma campanha. Aí ele, vamos abrir um ponto de pregação. Olha. Aí eu falei, tá bom, então a gente abre um ponto de pregação. E a igreja que eu estava servindo, que o pastor não, ele deixou eu ir. Ele falou assim, não, vai. Ele entendeu também, né? Muito bem. Chamado, ele falou, não, vai, abre o ponto de pregação lá, né? Fique lá. Deixa Deus porque te sabe usar. o chamado. Ou seja, recebeu a bênção, né? Recebi a bênção. Que é a parte mais importante. Porque quando o obreiro vem para a tua igreja, eu comparo esse relacionamento como quando um navio ele vem atracar. Então ele vem iluminado por um farol. Sim. Todo mundo vai para a igreja por causa de um farol. Aquela igreja é boa, aquela igreja é isso, aquela igreja é isso, você vai lá. Você atracou lá por causa daquele farol, né? Tem um homem de Deus lá. E quando você precisa sair, geralmente esse farol se apaga. Os pastores não querem abençoar a saída do obreiro. Sim. Só que nós precisamos continuar sendo o mesmo farol que atraiu as pessoas. Sim. Para que esse navio saia em segurança. Certo. Então quando o pastor libera alguém e fala, vai em paz, cresça, prospere em nome de Jesus, ele está sendo um farol na vida desse obreiro. Sim. E foi assim, aí eu fui e Deus falava muito comigo, né, que queria, eu vi assim uma igreja, Deus... E aí comecei com um ponto de pregação ali. Quando começou com um ponto de pregação, eu passava em frente a um salão. E tem um pastor que eu já estava com um ponto de pregação, aí ele veio me ajudar também, né, que é o pastor Joaquim. Sim. Ele veio me ajudar. Ali ele falou, pastor, eu tô fechando uma igreja, tem um som lá, eu te ajudo no ponto de pregação. Eu falei, amém. Aí comecei com o ponto de pregação, eu passava em frente a um salão. Aí eu falava assim, eu quero alugar aqui. Olha. E esse salão era do cunhado da missionária que eu fazia o ponto de pregação na casa dela. Certo. E ela falou, mas ele é muito chato. Não vai deixar. Não vai deixar, ele usa ali pra guardar o carro dele. Olha só. Aí eu passava todo dia lá na frente e falava, é aqui que eu quero, Deus dá esse lugar. Porque lá no ponto de pregação já estava vindo bastante gente. Já estava enchendo. Umas vidas sendo libertas. E o engraçado, pastor, assim, que as pessoas que veio para nossa igreja não foram pessoas de outra igreja. Isso é fruto. Isso é muito bom. Não foi. É salvação. Salvação. Exatamente. Então veio uma que estava muito tempo afastada lá, estava na casa dela cerca de 3 anos sem ir para a igreja. Outra trouxe as filhas, Olha, que poderoso. As filhas, eu fiz o casamento, fiz tudo na igreja. Então foi tudo pessoas que veio assim, não veio de outra igreja. E aí eu falava, eu quero esse salão. Quando eu fui falar com o rapaz, eu falei assim, ó, tô pensando, eu falei, vamos lá falar com ele. Tô pensando em alugar esse salão. Ele falou, rapaz, eu tava pensando em abrir a igreja aqui. Meu Deus, olha que poderoso. Deus preparou tudo. Deus preparou tudo. Ele falou, não pode deixar que eu faça o banheiro. Olha. Aí ele fez o banheiro. Fez o banheiro tudo. Aí começamos lá. Aí abrimos lá no Jardim Maravilha ali, né? Bem ali na Mário Prado, né? Sim. Prado. Aí então começou lá embaixo, o ministério começou lá embaixo. Muito bem, muito bem. Aí ficou bem lá aí não cabia, nós fazíamos festividade, a rua ficava lotada e fechava a rua. Aí agora você começou a fechava no pagode, fechava começou a fechar na obra. A rua da obra de Deus, muito bom, muito aí bom. fazia festividade, não cabia ninguém. E ali Deus falava que ia tirar a gente de lá, O pessoal reclamava, pastor? Não, os vizinhos, ali, a minha mulher até fala assim, hoje, ela falou assim, lá era bem abençoado, eu gostava de lá porque os vizinhos tudo compartilhavam. Isso é bom. O pessoal fez meu bolo de aniversário, pastor. Os vizinhos. Os vizinhos. E não era crente. E não era crente. Na verdade, do lado tinha um bar.
Ah, que beleza. E o a bar mulher, também cantou e parabéns. a mulher do bar vinha e fazia o bolo e ajudava. É. Meu Deus, que poderoso. Tá, E sabe se tem algum salão alugando lá perto? Na frente desse bar. E de manhã eu fazia consagração, aí acabava a consagração, a vizinha ia lá, levava o café pra mim. Olha que bênção. Pastor, toma o café. Às E vezes aí- mais prudente do mais que as prudente ovelhas, né? do que as ovelhas. Honrando mais o pastor do que as ovelhas. E era bem abençoado ali. Aquele lugar ali era uma bênção, pastor. Sim. Foi maravilhoso ali. Ficamos um tempo, um ano lá, nesse lugar. E aí foi quando Deus ele falava. E aí ele deu um nome, né? Ministério Restituição. Por Que quê? bênção. Você veio da onde? Houve uma restituição na Uma sua restituição vida, na minha né? vida. E eu quero fazer na vida através de outras pessoas. Que bênção, glória a Deus. Tanto que tinha pessoas lá que fumavam cigarro assim. E eu orava, pastor. E foi liberta. Olha que bênção. Liberta Porque você do tinha cigarro. autoridade sobre Sim, isso, né? autoridade. Uma vez que Deus te libertou de certas áreas, você tem autoridade sobre essas áreas, né? Isso é muito poderoso. E aí libertava, aí Deus falava, eu vou levar você pro mesmo lugar que você saiu, só que exaltado. Olha que bênção. Aí eu falava, será que eu vou voltar para a igreja aqui? Sim, que eu era Que eu antigamente. era e tal. antigamente. Aí não, Deus eu vou te levar para o mesmo lugar exaltado agora. E aí aconteceu um negócio lá na igreja, que era que eu fazia parte antes, porque na verdade também, esta igreja que eu servia com o pastor, que eu fui consagrado pastor, ela era pequena. Sim. Só que ela foi pro salão maior, que foi aquele. Aham. Né? Então aquele salão maior, a igreja multiplicou, ficou cheio, não cabia nem gente lá. Porém, né, o pastor, sem sabedoria, acabou acontecendo o que aconteceu. Sim. As ovelhas foram dispersas, porque muita gente saiu da igreja. Aham. E aí ele acabou fechando a igreja. Sim. E a dona do salão foi atrás de mim, Nossa. para alugar. Olha que bênção. Aí ela foi lá para alugar o salão. Ela falou assim, falavam de mim, não, tem um pastor Júnior que pode estar vindo aqui, como fechou. Aí ela foi atrás de mim, aí eu falei assim, tá bom. Aí eu entendi o que era voltar exaltado, né? Voltar para o mesmo salão. Mesmo salão, Agora com um rebanho. agora com um rebanho, como pastor. e mostrar e aquilo que Deus fez na vida, né? Sim. Da minha vida, né? O que Deus tinha feito na vida. Eu voltei para aquele lugar, para aquele salão, e ali nós estamos lá, né? Tanto que a dona do salão é uma bênção na Olha minha que vida. Ela bênção. fala que eu apareci no momento da vida dela. Ela fala, você é uma bênção pra E minha aí vida. tem uma curiosidade, viu, Rodolfo? Você sabe a quantos metros de distância está a igreja do pastor Júnior Isso. da nossa igreja Batista Ebenezer? Olha, como eu trabalho com medidas, eu vou chutar aí mais ou menos uns 150, 200 metros. Olha que coisa poderosa. Isso. Sabe qual é o nome disso? Unidade. Isso. Unidade. Sim. Eu vivo na igreja do pastor Júnior. Isso. Ele vive na nossa Isso. igreja. E um convida o outro. Hoje está aqui. Isso é uma lição. Uma lição. Para nós e todos os pastores da cidade de Tiradentes. Esse dia teve uma ovelha minha que tava lá. Na minha igreja? Quarta-feira. Falou, pastor, fui lá, que benção, que benção. Olha aí, mas volta pra sua casa. Eu falei. Pastor, eu fui lá. O diretor falou, pastor Fábio, você não é meu amigo. É questão de confiar Sim. no nosso cajado, no nosso chamado. Sim. E as igrejas precisam ter, Precisam ter isso. essa liberdade, principalmente nós pastores. Isso. Se as minhas ovelhas e as suas ovelhas verem que nós somos amigos, Sim. pastor, aí é que elas vão respeitar, mas é doido, eles são amigos. São amigos, O caminho para a unidade não é pastor Não. isolado, Isso. proibido Sim. de visitar Não. outras igrejas. O caminho para a unidade e para as nossas ovelhas permanecerem fiéis ao chamado, ao lugar que Deus deu a elas, é isso aqui. É os pastores isso. serem mais amigos, mais recíprocos, estarem mais juntos, que isso gera fidelidade. Gera fidelidade. Porque tem uma curiosidade, pastor, que quando os rebanhos dos pastores de Israel iam dormir, os pastores pastoreavam juntos. Aham. Já começa por aí. Mas por aí. Na hora de dormir, eles dormiam no mesmo espaço. No mesmo espaço. E não tinha marcação. Aí você tipo, não. Quando amanhecia o dia que as ovelhas eram soltas, cada pastor dava um grito específico e as ovelhas reconheciam a voz do seu pastor. Então isso é muito poderoso, pastor. É muito poderoso. E eu falo sempre assim, a minha vontade mesmo não era ir para onde eu estou, porque tem bastante igreja ali também. Sim. Não era a minha vontade, só que a vontade de Deus, tanto que tem salão do lado mais barato do que o meu. Sim, sim. E já me ofereceram. Teve um pastor que falou assim, ó, pastor, eu te alugo aqui para você.
é mais barato. Eu falei, não, mas foi aqui que Deus colocou. Amém. Sim. Louvado seja Deus. Então a providência vem de Deus. Louvado Né? seja Deus. Já teve momento que eu não ter condições de pagar. Assim, teve vezes que estava faltando R$700 pro meu aluguel. Aí uma missionária que era do pagode na época me conheceu. E me conhecia do pagode, se converteu primeiro que eu, mandou uma mensagem no Facebook: pastor, preciso falar com o senhor. Olha. Aí falou pra mim, aí era um mensagem, não tinha nem WhatsApp. Aham. Aí ela falou, aí ele falou comigo, ela falou assim: aqui eu tava orando de madrugada e eu tô parado, não tô em igreja nenhuma, e Deus mandou dar o dízimo na sua igreja. Meu Deus, que providência. Meu Ou seja, Deus. aquele que chama, sustenta. 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 Aí ela falou pra mim assim: sua esposa tá em casa? Eu falei, tá, porque eu não tava na igreja. Aham. Tá, eu vou aí. Olha que benção. Louvado seja Deus. Aí ela foi. Quando ela chegou em casa, pastor, aí eu falei, deve ser, né, o dízimo do mês que ela guardou pra dar. Pastor, Conversei. pra gente encerrando, quão religioso o senhor era? Dá uns 2 exemplos pra nós ir pro fechamento Isso. aqui. Quão religioso o senhor era? Religioso. Pastor, é assim, questão de academia, eu era, tanto que eu era muito de academia antes de quando eu tocava. Quando eu me converti, eu falei, não, esse Deus não negócio quer isso não. é vaidade. Deus quer que eu... Vaidade isso. Eu tava uma vez, até me lembro, eu comentando com a minha esposa, uma vez, Natal, Sim. com a família dela. Aí eu fui comprar aquela roupa de fim de ano, né? Que o povo gosta de comprar. Sim. Aquele Comprei ritual. Aquele ritual, e comprei, né, roupa ali pra minha filha. E pra mim foi terno e gravata. Natal. Feliz Natal e próspero ano novo. De terno e gravata. Meu Deus, pastor. Aí eu fui pra casa do irmão dela. E aí, pastor, aquele calor e eu suando. Meu Deus. Todo mundo à vontade No lá. Natal. No Natal. E eu de terno e gravata. Porque tu era pastor. Eu era pastor. Vala E a tia dela, Deus é amor, falava assim: isso, meu filho. Isso. É só nós dois aqui. Era isso que minha sobrinha precisava. É isso. Um homem de Deus. E hoje eu olho, né? Aí, hoje, e tem muitas coisas também que às vezes a gente acabava ensinando a igreja daquela questão. Sim. E hoje, como a gente vai aprendendo, nós vamos aprender. Porque assim, por exemplo, eu vim pro ministério, pastor, e o ministério pastoral, quando eu vim, na verdade, era só aquele negócio mesmo do pentecostal. Falou Sim. bem, entregou umas profecias, Acabou. Sem preparo nenhum. Sem preparo sem nenhum, estudo nenhum. né? Exatamente. A parte espiritual de oração eu tinha, de leitura da Bíblia, porque meu pastor me ensinou uma coisa muito... Tudo que você for pregar, prova na palavra. Sim. Tudo que você falar na Bíblia. Então eu sempre guardei mesmo. isso. Exatamente. Sempre guardei isso. Só que depois a gente foi... Falando da realidade do Brasil, os nossos pastores antigos, sim, eles não tiveram a oportunidade de estudar. Sim. A sua grande maioria. Então hoje você tem ministérios enormes no Brasil que foram fundados por pastores semi-analfabetos. Semi-analfabetos. Porém, cheios da unção. Sim. Mas agora não é desculpa. Agora não é desculpa. Na verdade, não pode nem se separar um obreiro, um pastor, Sim. que não se prepare para o Sim. ministério. Né? Paulo vai falar primeiro, ele seja aprovado. E se ele for aprovado, que sirva, né? Sim. Timóteo, procura apresentar-te como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra. Né? Então, antigamente, não tinham esses acessos, mas hoje, né? Hoje é diferente. E foi assim, aí eu fui crescendo também, né? Graças a Fui Deus. comprando a biblioteca. Hoje eu tenho a biblioteca em casa. Sim. Né? Mas quando eu fui consagrado a pastor, pra que isso? Sim, né? sim. Então essas questões. E eu era religioso em tudo isso, porque tudo que eu pegava ali era dormia de terno pra comer do anjo, né? Falava, do anjo vir, pegava você de bermuda. Porque eu ia muito pro monte e ouvia essas histórias. Se o anjo te pega de cueca dormindo, esquece. Isso. Meu Deus. Aí uma vez eu tava comentando teve um rapaz que ele veio pra nossa igreja agora e ele comentou sobre isso. Aí eu falei pra ele, então, mas Deus te criou como? Exatamente. Você nasceu como? Você nasceu como? Aí eu falei, quando Adão pecou e ele tava nu, quem fugiu de Deus foi quem? Exato. Não foi Deus que fugiu dele. Foi Adão. Adão. Exatamente. Então Deus E acho que Jó tem uma grande revelação nisso quando ele diz no sair do ventre da minha mãe, não voltarei pra lá. Exatamente. Então Deus não te conhece? Conhece, exatamente. Então, meu amigo, É que antigamente o evangelho era só a questão da aparência, né? Sim. Falou bem, se vestiu bem. E top. outra, pastor, a gente acaba achando que Deus é um Deus ofendido. Sim. Deus tanto não é um Deus ofendido que ele escolheu nós. Exatamente. Sim. E nós sempre queremos comparar Deus assim na questão do homem, né? Do homem. Quando você vai se apresentar diante de um juiz, você vai se apresentar de qualquer jeito? Lógico,
você deve honrar a Deus. Mas como que você honra a Deus? Esse dia nós estávamos na mesa, lá na célula da mesa, na nossa igreja. Sim. E eu falei, o que você honra a Deus? Como que você honra a Deus? Tratando bem sua esposa, sua família. Exatamente, exatamente. É assim que é reverência a Deus. Honrar a Deus é um estilo de vida. Estilo de Servir vida. a Deus é um estilo de vida, Estilo não de é um vida. ato religioso. Um ato religioso. É estilo de vida. Porque tanto que você vai ver que nem esses escândalos hoje que saem da igreja, hoje, antigamente tinha, só que não tinha internet. Exato. Então sempre existiu. Sempre Agora existiu. Tá se tornando público. Exatamente, você entendeu? Então tá se tornando público. E hoje, se eu tiver aqui hoje, agredir minha esposa aqui, minha filha tá com o celular ali. Exatamente. Filmando. Exatamente. Agora, antigamente não, né? Antigamente era muito. E ainda né? tinha aquela ideia de passar o pano por causa do Sim. ministério, né? Eu sempre vou dizer isso em todas as minhas pregações, em todas as minhas gravações. Sim. Qualquer membro da igreja, qualquer mulher que estiver sendo perseguida, humilhada, sofrendo violência doméstica, procura o seu pastor Sim, e sim. ele com certeza vai saber o que fazer. Sim. Eu espero, né, que seja homem de Deus, exatamente. E se não for, aproveite e já chame a polícia para o marido e para o pastor que também colaborou com que esse marido concluísse com essas coisas aí. E é muito mais fácil olhar para uma igreja que não está esteticamente nos padrões, e falar ali não tem pecado. Exatamente. E olhar para outra que não é padrão, não. Ali só pois olha, pastor, uma coisa que eu quero caminhando aqui pra gente fechar. Eu tomei uma grande decisão na minha vida. Eu não quero uma igreja top. Não. Eu quero uma igreja cheia do Espírito Santo. Espírito. Porque uma igreja top tem esse monte de coisa. Sim. Você tem que prezar pela aparência Sim. e pela boniteza. Numa igreja cheia do Espírito Santo pode não ser tudo bonito. Sim. Mas o pecado ele é exposto. E o Espírito vai limpando a igreja, né? E essas coisas vão se tornando claras. E mais parecido com Jesus, mais né? parecido Eu com sempre Jesus. uso lá na igreja, eu falo assim, a Jesus, até para os inimigos reconhecer ele, Jesus teve que beijar Judas. Exatamente. Porque ele andava igual a todo mundo. Sim. Exatamente. Olha que coisa. Poderoso. Olha que coisa. A roupa dele era igual a de todo mundo. Exatamente. Ele não tinha cadeira. Não era sobre isso, né? Não tinha cadeira do pastorzão. Era sobre outra coisa. Isso é muito poderoso, vai ficar para outro podcast. Vai falar sobre a cadeira do poderoso chefão, né? E eles se ofendem com isso. Eu levei uma surra no meu TikTok. Olha. Levei uma surra. Então, meu Deus entendeu? do céu. Tem que ter, senão... Cadê Jesus? Exatamente. Teve que beijar Judas. Exatamente. Aquele que eu beijar. Meu pastor, muito obrigado por estar conosco. Para nós foi uma alegria muito grande receber, conhecer a história do nosso querido pastor Júnior Silva, né? Ex-neguitão, né? Agora o negrão salve e abençoado. Para a glória de Deus. Que bom receber o senhor aqui. Falaram agora que que agora no mês de julho, né? Nossa igreja vai estar fazendo 12 anos. Meu Deus, parabéns. Eu espero estar livre para poder aparecer. Não precisa nem pregar, mas aparecer lá para dar um abraço. Você pregou no 11º, né? 11º aniversário. Olha que bênção, graças a Deus. 11º. Parabéns, pastor. Isso para nós é uma grande bênção. Aqui na cidade de Tiradentes, Deus tem feito muitas coisas poderosas. A gente vê que há muitas igrejas, mas muitos pastores sérios, muita gente boa fazendo um trabalho sensacional para Jesus, dos quais o senhor é um deles, né? Então Deus abençoe sua vida, Amém, sua pastor. esposa, sua família, suas filhas. Isso. Pastor, fala para nós o endereço da sua igreja, redes sociais. Aproveita, homem de Deus. Glória a Deus. A nossa igreja fica ali na rua Apóstolo André, número 100, no setor G, aqui na cidade de Tiradentes. É uma benção, esteja lá conosco. Os cultos são na quinta e domingo. Terça-feira nós temos uma célula, estamos transicionando, né? Aí, com a ajuda do pastor Fábio Zena, que me dá umas coisas ali interessantes. Eu sempre uso lá e falo, pastor, deu uma sugestão para mim, foi benção. Todo ensinamento de Jesus terminou com um banquete. E agora nós estamos lá, né? Fazendo sempre um banquete. E isso está sendo poderoso na nossa igreja. Então, esteja lá conosco, tá bom? Nossas redes sociais, o meu é Pastor Júnior Silva. Você pode clicar lá no meu Instagram, né? A igreja tá a Igreja AD Restituição ainda, que é o Instagram da igreja. Tá, mas estamos lá no YouTube, está a Igreja Ministério Restituição. Você pode acompanhar os nossos cultos ao vivo, olha que beleza, online, tá bom? Então você acompanha lá, Igreja Ministério Restituição. Põe no YouTube lá, se inscreva no canal, né? Curte, compartilha. É isso aí. Deus abençoe, em nome de Jesus, que maravilha. Amém, ó, você que está afastado do caminho do Senhor, você que não aceitou Jesus ainda, que está assistindo esse podcast, gostou do testemunho do pastor, está sem igreja,
vai lá, faz uma visita no Ministério Restituição. Deus abençoe a vida do nosso querido pastor Júnior mais uma vez. Amém, pastor. Obrigado. Obrigado, evangelista Rodolfo, Amém. por nos ajudar a conduzir esse podcast maravilhoso, essa entrevista linda. Quero pedir para você que assistiu até o final, curtir, compartilhar, deixar o seu like, se inscreve no nosso canal. Você é muito importante para nós. Vai lá e manda para quem você quiser, porque é uma bênção. Quero aproveitar para agradecer mais uma vez os patrocinadores deste episódio: Show Preguiça e Cainós Marcenaria. Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Acesse outros episódios também no nosso canal. Você será tremendamente edificado. Deus te abençoe em nome de Jesus.